Paz do Senhor Jesus, querido. Deus abençoe você, sua casa, sua família, você que nos ouve nesse momento. Esse amigo que vos fala é o pastor Sérgio. Estamos aqui de volta e eu quero compartilhar com você mais uma porção das Escrituras, onde juntos vamos trazer à memória a vontade de Deus. E eu quero orar com você, em nome do Senhor Jesus. Como eu sempre digo, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, deixe o seu like, ative o sininho de notificações para que sempre você possa estar recebendo uma nova mensagem de Deus. Eu quero orar com você e eu convido você para orar nesse momento. Deus, em nome de Jesus, nós convidamos a Tua presença para, através dessa reflexão, o Senhor vir falar conosco, preparar o nosso coração, nos ajudar a compreender a grandeza da Tua graça, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Deus te abençoe. Muito bem, eu quero convidar você para fazermos uma leitura no livro de Jó, capítulo 1, versículo 1 e 2, que diz assim a palavra de Deus, ou melhor, versículo 1. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Vou ler de novo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Muito bem, à luz desse texto, eu gostaria de trazer essa reflexão com o seguinte tema. O tema que nós estaremos abordando hoje é o seguinte: você usa a graça ou abusa da graça? O que você faz com a graça? Usa ou abusa da graça de Deus? Isso é algo revelador para mim e para você, e que tenho certeza que no final desta reflexão, eu e você, nós, teremos algo para pensar. O texto sagrado vai nos trazer a seguinte verdade, que havia um homem. A Bíblia não está falando de um anjo, não. A Bíblia está falando que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Daí você vai entender a princípio que não há justificativa para não ser uma pessoa reta e não ser íntegro no caráter diante de Deus e dos homens. Porque já encontramos aqui na Bíblia um testemunho vivo que um homem como eu, como você, ser humano, pecador, mas se desviava do mal. Ele buscava fugir da aparência do mal. Ou seja, é possível vencer o mal quando se foge dele. É possível vencer o pecado quando se foge dele. Ele se desviava do mal. Uma outra lição que nós aprendemos aqui é que, segundo Mateus capítulo 7, versículo 21, Jesus diz uma expressão muito forte. Ele diz: o reino de Deus não é para quem diz Senhor, Senhor. Né? Ele vai dizer: muitos me chamarão Senhor, Senhor, mas naquele dia não entrarão no reino de Deus. O reino de Deus não é para quem diz, mas para quem faz a vontade de Deus. Você vê que ele fazia a vontade de Deus. Jó fugia da aparência do mal. Ele era um homem reto
diante dos olhos de Deus e da sociedade também. Então você vai ver que Jó, ele fazia a vontade de Deus. Fazia o quê? A vontade de Deus. O texto diz que Jó se desviava do mal. Então a vontade de Deus está em se desviar do mal. O que era o mal? O pecado. Tudo aquilo que vem contrariar a vontade de Deus é o mal. E nós vamos aprender que vivemos no tempo da graça de Deus, mas não devemos abusar da graça de Deus. Viver da graça é uma coisa, e abusar da graça de Deus é outra coisa totalmente diferente. Nós encontramos em 2 Crônicas, capítulo 12, versículo 1, um rei chamado Roboão, rei de Judá. Veja que esse homem, ele reinou sobre o povo de Deus e foi muito abençoado. Ele foi muito abençoado. Mas chegou um determinado período, quando Deus o abençoa, quando ele está num nível de um relacionamento bem maior e abençoado por Deus, ele baixou a guarda. Ou seja, ele se acomodou na fé e abandonou a lei do Senhor. Pode ler lá, 2 Crônicas 12, versículo 1 em diante. Ele perdeu a graça, ou seja, abusou da graça de Deus. Se achou no direito porque era rei do povo, porque tinha uma autoridade sobre ele, né? Porque tinha autonomia sobre o povo, achou o direito agora de viver a vã maneira de viver, de fazer aquilo que lhe apraz fazer. E o pior não é nada, é que ele levou o povo também a se distanciar da lei do Senhor. O que acontece? A Bíblia diz que no 3º ano ele era um homem cheio de Deus. Foi abençoado no 1º ano do seu reinado, no 2º, no 3º, até no 3º ano ele se manteve firme na presença de Deus. No 4º ano, a Bíblia vai dizer que ele se desvia da presença de Deus. Ele passa a viver conforme o seu bel prazer, sem o temor de Deus, sem observar o que a lei lhe orientava e ordenava a fazer para continuar debaixo da bênção de Deus. E ele passa o 4º ano do seu reinado fora da vontade de Deus. E sabe o que acontece no 4º ano? Não acontece nada. Mas no 5º ano, o texto vai dizer que Deus, ele julga a vida de Roboão. Ele traz juízo não só no reinado de Roboão, mas também sobre a vida de Roboão. O que é que Deus faz? Deus manda Sisaque, o rei de Sisaque, para discipliná-lo. Deus não faz de imediato justiça quando ele peca, quando ele comete um erro. Deus não vem logo fazendo justiça. Você vai ver que Deus dá a ele uma grande oportunidade. Ele passou um ano tendo oportunidade de rever seus conceitos, de se consertar diante de Deus. Como ele não se corrigiu, então veio o juízo à casa de Judá, ou seja, ao reinado de Roboão. A Bíblia vai dizer que esse período foi uma oportunidade que Deus lhe deu. Como essa oportunidade se manifestou? Deus dando misericórdia a ele, usando de misericórdia. Deus dando uma chance nova. Deus lhe dando uma oportunidade para que ele pudesse se arrepender, mas ele não se arrependeu. Ou seja, a falta de caráter em Roboão se manifestou na falta do arrependimento. Porque
Cometer um erro não é falta de caráter. Falta de caráter é permanecer no erro, porque errar, isso é do ser humano. Agora, permanecer no erro não é algo que Deus estabeleceu para o pecador. Não. Deus dá ao homem a sabedoria e o bom senso para ele refletir no que é certo e no que é errado. E cabe a ele a decidir o melhor para si. Se há o temor de Deus no seu coração, certamente ele vai seguir o caminho do arrependimento e vai galgar graça e misericórdia da parte de Deus. O que é que pode gerar em nós a falta do caráter de Deus? O que é que a falta do caráter pode gerar em mim e gerar em você, como gerou em Roboão, que se afastou da lei do Senhor? A Bíblia diz que ele não só se afastou da lei do Senhor, mas fez com que o povo se afastasse também da lei do Senhor. E passou a ser um rei rude, a ser um rei mau, a ser um rei sem disciplina diante do povo e diante de Deus. O que é que causa a falta de caráter em nós? Causa a falta de relacionamento profundo entre os irmãos. Quando o nosso caráter está em declínio, está em crises diante de Deus e dos homens, isso gera em nós uma falta de relacionamento com os nossos irmãos. E o que é que essa falta de relacionamento profundo vai gerar? Vai gerar fofoca, vai gerar disse-me-disse, vai gerar individualismo. No capítulo 14 de Romanos, estava havendo uma distinção entre os gregos e os judeus. Conflito entre fortes e fracos. Se você for ver em Romanos capítulo 14, versículo 1, você vai ver isso. Que havia essa guerra entre gregos e judeus, entre os fortes e entre os fracos. Então, quem eram os fortes ali? Os fortes era o pessoal que se achava o bambambam da história, né? O pessoal que se achava judeu, se achava maior do que os gregos, né? E por isso começaram a fazer distinção, a separar, a fazer grupinhos, como se eles fossem os remanescentes, os únicos que recebessem a bênção de Deus ali. Então, aqueles que estavam todo dia na igreja, né, na concepção, né, numa ilustração, os fortes eram aqueles que estavam todo dia na igreja, os que não tolerava o irmão que só podia ir de vez em quando ou só os domingos na igreja, né? Os fortes eram aqueles que viviam pregando, ensinando, né? E esses que se diziam fortes, que se comportavam assim, né? Eles não aceitavam a ideia dos outros, que não tinha, quem sabe, o mesmo comportamento deles de estar todo dia na igreja. Eles julgavam os outros porque não estavam todo dia, porque, quem sabe, não pregavam como eles, e por conta disso fazia distinção dos mais fracos. Escute, lá nos céus, as nossas ideias elas vão ser iguais, não vai ter distinção. Aqui sempre vai haver opiniões diferentes. Vai haver sempre alguém que vai ter uma ideia, um pensamento diferente de mim. Por exemplo, eu estou trazendo essa palavra aqui para você agora, mas quem sabe você tem uma ideia diferente daquilo que está acontecendo no cenário que eu acabei de citar. Você pode pensar e ter uma interpretação diferente. Mas isso não me separa de você e não me deixa inferior a você, porque você, quem sabe, pensa diferente. De forma nenhuma. No capítulo 15 de Atos, versículo 39, Paulo e Barnabé discutiam feio por causa de Marcos. Marcos, certa vez, abandonou Paulo no meio do caminho.
E agora Barnabé pede para ele vir com eles e Paulo diz, não, Marcos não vai conosco. E houve uma discussão feia, o texto vai dizer que eles discutiram muito feio, porque Marcos havia traído e Paulo não queria aceitá-lo que fosse nessa viagem. O texto diz que chegaram a se separar. Eles chegaram a se separarem, um foi para um lado, o outro foi para outro. Mas o que acontece é que essa discussão não desceu ao coração de Paulo e nem ao coração de Barnabé, ou seja, não houve uma reprimenda, não houve intriga. Foi uma discussão ali, mas ficaram em paz com eles. Um entendeu a posição do outro. Em Gálatas capítulo 2, versículo 1, Paulo resiste a Pedro. Por quê? Porque Pedro, se você for olhar o contexto, Pedro quando estava diante dos judeus era uma coisa. Pedro quando se encontrava com os gentios, Pedro tinha um outro comportamento totalmente diferente. E mostrava distinção de judeus para os gregos pagãos, que hoje já não eram pagãos porque tinham aceitado a fé em Cristo. Então eu quero que você entenda que ter uma ideia diferente do outro não é pecado. O pecado está em deixar o seu coração magoado, chateado, porque o seu irmão teve uma ideia diferente do seu pensamento. Veja o que vai dizer Filipenses capítulo 4, versículo 2. Paulo repreende Síntique e Evódia. Por quê? Porque elas estavam intrigadas por causa de uma situação que aconteceu na congregação. E elas estavam deixando aquilo descer ao seu coração. Você vai ver que Paulo e Pedro discutiram as ideias, mas isso não entrou no campo das suas emoções. Um dos problemas que tem causado sérios outros problemas tem sido porque as pessoas têm deixado essas coisas entrarem no campo das emoções. E você não pode permitir que isso aconteça. Você precisa separar as coisas, fazer distinção das coisas. E não deixar que o seu coração seja inflamado com essas coisas. Já Evódia e Síntique se intrigaram, porque deixaram isso assentar em seu coração. Deixaram que essa ideia diferente uma da outra entrasse no coração e começaram a ficar intrigados. E Paulo chega repreendendo severamente. E você vai ver isso em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Paulo adverte a igreja por estar em dissensão. Ou seja, por estar se dividindo, brigando. Havia um grupo de pessoas que se achava melhor do que outro. Uns diziam, não, eu sou do grupo de Paulo. Ou diziam, eu sou do grupo de Barnabé. Ou diziam, não, eu sou do grupo de Jesus. E tinha até aqueles que não aceitavam a liderança. Tinha aqueles que eram insubordinados às autoridades. Já estava criando esse tipo de grupo. Que não tinha autoridade sobre eles nenhum homem. Era só Jesus. E você vai ver que as Escrituras vai estabelecer autoridades eclesiásticas para a igreja. Pastores, diáconos, presbíteros, conforme o chamado do Senhor. Você vai ver que Filipenses capítulo 2, versículo 3, o texto vai dizer que havia um problema de superioridade. Gente que se considerava superior aos outros. Eu já vi pessoas dizer, não, se ele tem o Espírito Santo, eu também tenho, eu não preciso de orientação dele. Isso é egocentrismo. O fato de você ter o Espírito Santo não justifica que você não possa receber e não precise de um conselho. O fato de você ser um obreiro não significa que você não precise de ajuda, meu amigo. Não significa que você não precise de auxílio, de oração. Não. Pelo contrário, é mais um motivo para você ser ajudado. Erramos por nós não termos bons relacionamentos e por termos relacionamentos superficiais no corpo de Cristo.
Esse tem sido um dos maiores defeitos, paralisias do corpo de Cristo. A falta de comunhão profunda, a falta de profundidade no relacionamento. Deus não quer forjar o nosso caráter para produzir seguidores. Deus quer forjar o nosso caráter para produzir discípulos, homens e mulheres de Deus. É isso que Deus quer, e nós precisamos ter essa consciência plena de que se nós melhorarmos no campo do corpo de Cristo, nós seremos melhores como igreja. Se nós melhorarmos como membros do corpo de Cristo, se formos e procurarmos sermos membros saudáveis, nós teremos famílias saudáveis. Nós teremos uma igreja saudável. Se buscarmos sermos membros saudáveis, nós teremos uma sociedade saudável. Nós teremos um corpo saudável, que é o corpo de Cristo. Pense nisso. E a partir de hoje, que eu e você possamos viver o verdadeiro caráter cristão, a imagem e a semelhança do Senhor Jesus Cristo. Deus não deseja que eu e você sejamos nem mais nem menos, mas simplesmente a imagem do seu Filho. Porque com a imagem do seu Filho, nós vamos estar alegrando o coração do Pai. Lembra quando Deus se dirige a Jesus por 2 vezes? Primeiro no batismo, ele diz: este é o meu Filho amado em que eu tenho alegria. Lá no Monte da Transfiguração, Deus se dirige a Jesus e ele diz: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Deus está dizendo: se tem alguém que vocês têm que ouvir, é o meu Filho. Deus está dizendo: se tem alguém que vocês precisam imitar e ser a semelhança, é o meu Filho. É isso que Deus está desejando. Se, como corpo do Senhor Jesus, vivermos a vida dele, não haverá nada nem ninguém que vai poder deter a minha vida e a sua vida. E no porvir, nós alcançarmos a vida eterna que ele nos garante pela sua morte na cruz e pela sua ressurreição. Deus te abençoe. Deus nos ajude a viver de fato a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Que esta graça seja usada com graça e não abusada pela desgraça. Guarde isso no seu coração. Que você faça uso da graça e não abuso da graça de Deus. Porque tudo aquilo que o homem semear, isso também se fará. Deus te abençoe. Ore comigo. Diga: Senhor Jesus, que eu possa fazer uso da graça e não abuso da graça. Que eu possa de fato gerar, através do meu caráter, um homem e mulheres de Deus. Que eu possa gerar não seguidores, mas discípulos, de fato e de verdade. Discípulos que sejam a sua imagem e a sua semelhança. Peço o teu perdão, Senhor, por muitas das vezes fazer não uso da graça, mas abuso da graça. Perdoe os nossos pecados e nos dê sabedoria para, com graça, fazer o uso da graça e manifestar a tua glória nesse mundo. Em nome e para a glória do Senhor Jesus. Você que crê, diga amém. Deus te abençoe. Deus te conceda esta graça abundante. E que em tudo você se sobressaia, manifestando a imagem e semelhança do Filho de Deus. Grande abraço, a paz do Senhor Jesus Cristo.